Conceda a palavra ao senador Rogério Marinho. Uma palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, especial aos meus colegas parlamentares, eu tive a oportunidade de ouvir 10 parlamentares que me antecederam, com visões diversas a respeito de um tema controverso, mas muito importante para a saúde financeira do país, né, para a questão da economia do país, que é a política monetária que está sendo conduzida agora pelo eminente presidente que aqui está, Gabriel Galípolo. Me permitam também contextualizar um pouco o que eu gostaria de falar, o que falarei, aliás, diante das doutas explicações que me antecederam, né, até me deu uma responsabilidade muito maior, né, e visões díspares aqui, algumas delas na contramão do que eu imagino que seja o ideal, o adequado para o país, o que é bom, porque mostra a pluralidade, né, que essa casa tem. Eu quero começar dizendo a Vossas Excelências que uma das grandes ações do governo que nos antecedeu, que antecedeu esse governo, aliás, o governo que participei, foi justamente a independência do Banco Central. E essa independência permitiu que tivéssemos, ao longo desses 2 anos e 3 meses, a possibilidade de respirarmos algum ambiente de sanidade num governo absolutamente controverso. Eu farei aqui uma figura de linguagem para me fazer entender, né? Imagine os senhores um barco com 8 remadores, né, como esses barcos de competição, no meio de um corpo d'água. 4 remadores fazem força numa direção e 4 na direção contrária. Esse barco não sai do lugar, eminente presidente. E é mais ou menos o que acontece com o nosso país. Nós temos, de um lado, um governo com a política fiscal extremamente expansionista, que tem tentado sustentar um crescimento econômico em bases movediças. Não há sustentabilidade claramente a médio e longo prazo. Aliás, a Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada semana passada, sem pompa nem circunstância, porque sequer tiveram a dignidade de estarem presentes, né, nesse velório, nesse enterro da economia brasileira, os responsáveis por ela. A eminente ministra do Planejamento e o eminente ministro da Fazenda. Lá foram representados pelo terceiro escalão dos seus respectivos ministérios, num desapreço enorme ao Legislativo e à sociedade brasileira, que deveriam estar lá para explicar o descompasso, a catástrofe que estão precipitando o país, de qual nós todos somos signatários. E vejam, isso como é que a gente poderia falar? O samba de uma morte anunciada, a crônica de uma morte anunciada, né? O célebre livro lá do Gabriel Garcia Marques. Em 2022, por ocasião da transição, já se plantou o que nós chamamos de pecado original, que foi a PEC da transição, onde se plantou 200 bilhões de reais a mais em despesas sem a contrapartida de receita. Então, literalmente, nós nos transformamos no cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou seja, o governo buscando receitas, muitas dessas receitas não recorrentes, ou seja, não se repetem nos anos subsequentes, para tentar tapar os buracos que foram apresentados dentro da nossa política fiscal. Eu gostaria de ler para os senhores aqui o relatório Focus, feito pelo órgão do Estado brasileiro, que é o Banco Central. Não um aparelho de um partido político, como muitas repartições do governo se transformaram, ruim para a democracia, né? Mas o relatório, no final de 2022, dizia o seguinte, que a inflação, ao final de 24, seria em torno de 3,5%, ao final de 25, em torno de 3%. Nós estamos com acima de 5%. Que a taxa Selic, no final de 2024, seria em torno de 8%. Em torno de 7,75% ao final de 2025. Nós estamos conforme anunciado aqui pelos senhores, 14,25%, com possibilidade de chegar a 15%. Eu vou fazer aqui uma conta de padaria, para a gente entender de que forma este governo temerário, irresponsável e populista está levando o nosso país. Se pegar o dado colocado aqui da nossa dívida de 9 trilhões, a dívida pública nominal, né, absoluta, e levarmos em consideração
uma Selic de 14%, 1,2 trilhões, mas a composição dessa dívida, ela vai variar, porque alguma parte dessa dívida foi contraída com uma taxa de juro menor. Então, bota aí uma taxa média de 10%, 900 bilhões de reais por ano. Se ela fosse a metade, como o relatório Fox preconizava, nós estamos falando aí de quase 500 bilhões de reais pagos a mais de juro, em função da temeridade, em função da má condução da política fiscal por este governo populista que não tem projeto de país. Isso está cada vez mais claro. Eu quero dizer a Vossa Senhoria, presidente Galípolo, que eu sou solidário a Vossa Excelência. Eu imagino as dificuldades que Vossa Excelência tem na condução de uma política monetária que tem que levar em consideração pressupostos básicos de dar estabilidade e sanidade, né, ao nosso sistema econômico e financeiro. E fazer isso na contramão do que o governo, durante 2 anos, colocou como se o Banco Central fosse o grande vilão desse processo. Só que o Banco Central mudou. Vossa Excelência foi indicado pelo governo que aí está. E a maioria daqueles que fazem parte com Vossa Senhoria da diretoria também. E nem por isso mudou a forma como o Banco Central tem se comportado. Uma forma que eu quero aqui deixar consignado: responsável. Na contramão das diatribes que são faladas praticamente diariamente por aqueles que comandam o governo. Exceção de Vossa Excelência, viu, senador Jacques Wagner? Vossa Excelência até que é bastante sóbrio. Mas o líder do PT da Câmara, o senhor Lindenberg, meu Deus do céu. Ele e a ex-presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, que hoje é ministra do Estado, passaram 2 anos e meio dizendo o seguinte: tudo que está errado no país foi o Banco Central e aqueles que nos antecederam, olhando sempre pelo retrovisor. Mudaram os elementos do Banco Central, o Banco Central continua com a mesma política monetária responsável. Então, se nós estamos hoje a 14,25%, não é por acaso, senhores. Ninguém muda nada com a caneta, se muda com atitudes, se muda tendo responsabilidade, se muda gastando apenas o que se arrecada, aliás, economizando. Se muda mostrando que há segurança jurídica, que há previsibilidade, que há respeito às leis, aos marcos regulatórios, que não se quer se mudar o que está dando certo. Nós temos quase R$1 trilhão contratado nos 4 anos do presidente Bolsonaro nas concessões que foram feitas, nas privatizações, onde se atraiu o capital privado para ser sócio do Brasil. E o que é que nós temos agora? Nós temos uma economia tracionada em função do que foi feito e nós temos um legado sobre ataque permanente de um governo revisionista que não saiu do muro de Berlim da década de 80, que continua pensando com a cabeça no passado. Vejam, por exemplo, a questão do pleno emprego que Vossa Excelência falou na demonstração que fez. Nós somos um país que tem uma deformação clara. Qual é o número de desalentados que existe no Brasil que sequer procuram emprego, mas deveriam estar na PEA e que estão sendo contemplados por programas sociais? Se você pegar outro país e comparar conosco, com o Brasil, nas mesmas condições, você vai ver que há uma distorção evidente no nosso mercado de trabalho. E hoje, o que nós vemos é uma situação em que o estímulo ao crédito de forma artificial e a apropriação de receitas que não são recorrentes e as ações populistas desse governo já tem um prazo para sucumbirem, para naufragarem. Está aí o que foi dito pelo governo quando apresentou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Em 2027, nós estamos em shutdown, nós estamos impactados. Nós estamos mortos do ponto de vista orçamentário. E o que é que o governo diz através da sua ministra do Planejamento? A gente resolve em 27. Ou seja, quem sair por último, apague a luz e feche a porta, porque não há projeto de país, há projeto de perpetuação no poder. Eu acredito, senhor presidente, que nós estamos vivendo um momento no país, e aqui o senador Iovisto falou que o problema não era o juro, mas a consequência do juro. Eu quero reiterar o que ele falou. Porque tudo isso
é efeito do problema que está sendo gestado. A má condução da política fiscal nesse país é o que está resultando todo esse desequilíbrio. Nós tivemos há 14 anos atrás uma catástrofe do ponto de vista econômico, eu quero lembrar aos senhores, desde 1948, não se tem no Brasil uma referência de uma crise econômica tão grave como o Brasil foi exposto em 2015, 2016, fruto das mesmas políticas que estão sendo implementadas por este governo, que não esqueceu nada, mas não aprendeu coisa nenhuma. É o DNA do Partido dos Trabalhadores. Então, nós estamos vendo, por exemplo, um governo em que o ministro da Fazenda, ao apresentar as contas públicas em 23 e 24, afirma o seguinte: olha, nós tivemos uma herança maldita dos precatórios. Ele esquece de dizer que os 90 bilhões que foram pagos em 23, porque ele acusa o governo anterior de ter dado um drible na questão fiscal, foram recursos que só 30 bilhões eram oriundos do governo anterior. 60 bilhões foi antecipação do governo do presidente Lula. E eu não estou dizendo que são recursos que foram gestados ou provavelmente gestados no governo do presidente Lula, até porque precatórios são ações judiciais até de governos anteriores. Houve um aumento de 85% de 21 para 22 nos precatórios apresentados no orçamento do ano subsequente. E o que é que o governo naquela época fez? Eu vou estabelecer um teto de 60 bi, o que passar daqui eu vou diferir, vou transformar em moeda do ponto de vista de se bidar eventuais privatizações ou concessões públicas e posso transformar também em moeda para abater imposto pelo valor de fácil. Ok. O que é que o governo atual faz? Acusa de que se está dando um drible no orçamento e se tem a anuência do Supremo Tribunal Federal de se colocar tudo que está acima de 60 bilhões de reais fora do orçamento. Fora do orçamento, senador Renan. Ou seja, exatamente o que ele acusou o governo anterior, com a diferença. Desta feita está sendo pago fora dos parâmetros fiscais, mas entra no déficit nominal. Aumenta a dívida pública, gera insegurança no mercado. Nós estamos falando de um governo que está driblando o arcabouço que ele fez 8 vezes. Posso ler aqui para os senhores, 8 vezes. E eu disse aqui, na CAI, não vou colocar minha digital neste projeto, porque este governo não vai manter a rigidez desse instrumento nem por um ano. Eu estava enganado, não demorou 3 meses. Não demorou 3 meses, o governo transgrediu o que apresentou aqui como se fosse uma peça de rigidez fiscal. Então, nós estamos vivendo um momento em que Vossa Excelência literalmente está remando para um lado e o governo remando para o outro. Vossa Excelência tenta enxugar a liquidez da economia, tenta segurar a inflação, tenta manter o câmbio sob controle, porque Vossa Excelência sabe, ao contrário do presidente Lula, que o pobre de verdade não come o dólar, mas come as consequências, né, do aumento da moeda. Tá? Então, por favor, vamos parar de enganar a população brasileira. Mas o mais grave é que me causa uma certa perplexidade, eu diria até uma confusão, porque todos nós aqui que estamos aqui, nós temos a vontade de ajudar o país, mesmo pensando diferente. Né? Eu quero que Vossa Excelência tenha um exitoso mandato à frente do Banco Central. Eu quero que o país saia forte no final. Nós temos aqui as nossas diferenças, mas Vossa Excelência Vossa Senhoria vai verificar que todos nós nos tratamos aqui de uma forma bastante cordial. Tá? Eu acho que a política é feita, como disse o senador Cid anteriormente, com mais debate. É importante que tanto o posicionamento que ele externou aqui, como que eu estou externando agora, possa ser cotejado pela opinião pública. Tá? Eu não acredito em golpe de caneta. Eu não acredito em jactâncias. Eu não acredito em populismo. Eu acredito em trabalho sério, porque a consequência do trabalho sério é o que faz com que o país cresça. Então, Vossa Excelência hoje está literalmente como aquela figura de linguagem que eu coloquei. No centro do Rio, liderando remadores numa direção, e o excelentíssimo senhor, presidente da República, lidera remadores na direção contrária. E esse barco, essa canoa, é o Brasil. Por isso que nós estamos numa situação muito séria. E eu pergunto a Vossa Excelência, ao final, na Vossa Senhoria, porque aqui a gente se acostuma com excelência, mas com Vossa Senhoria,
Esse colapso das contas públicas, né, como é que espera o Banco Central, né, que a dívida pública se comporte nos próximos 2 anos, principalmente após a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias? O que vai acontecer com a dívida pública sair totalmente do controle? Porque essa apresentação da LDO diz que depois de 27, 28 é que vai declinar a questão da dívida pública. Deve ser por mágica, né? Porque o governo está dizendo que não tem nada a fazer. Então deve ser por inércia, né? E suponho que o governo deve ter alguma varinha de condão para imaginar o futuro sem fazer a parte dele para que as coisas aconteçam. E quais as medidas que o Banco Central identifica como mais importante para a estabilidade da dívida pública nos próximos anos? E digo isso porque eu vou ler aqui um pedaço rapidamente, que eu já falei muito, né, do trecho aqui que Vossas Excelências produziram por ocasião do último Copom. E Vossa Excelência afirmou há pouco que não comenta a política fiscal, apenas reverbera o que os agentes econômicos, de uma maneira geral, pensam a respeito. O comitê manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Tudo que esse governo não faz. Em particular, o debate do comitê evidenciou novamente a necessidade de políticas fiscais e monetárias harmoniosas. Como eu coloquei anteriormente, é evidente que estão em desacordo. Aliás, eu diria antagônicas. No período recente, a percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida seguiu impactando de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço das reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo da desinflação em termos de atividade. Isso aqui foi transcrito por Vossa Excelência após a reunião da Selic, ou seja, Vossa Excelência faz uma crítica contundente à política fiscal. Vossa Excelência não, comitê, claro, desculpe. A política fiscal conduzida pelo governo. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me somo a Vossa Excelência e todos aqueles que têm bom senso nesse país.